Você já ouviu falar em fibromialgia? É uma doença reumatológica que atinge a musculatura e pode provocar dores intensas. Para saber mais sobre as causas e o tratamento dessa patologia, o Alex Rodrigues conversou com um especialista e é o que a gente vai acompanhar agora. Olha só. Pois é, e hoje a gente já está aqui com esse convidado super especial, Dr. Marcelo, para a gente conversar um pouquinho sobre fibromialgia. Primeiramente, doutor, para o pessoal que está nos acompanhando, aqueles que não sofrem da doença não vão saber bem o que é. O que é a fibromialgia? Bom, quero agradecer em nome da Sociedade de Reumatologia e da Comissão de Dor e Fibromialgia essa oportunidade. Saber o que é fibromialgia é uma coisa extremamente interessante mesmo para quem não tem a doença. Ela é uma doença de dor crônica, generalizada, de pouca crônica. Ela é difícil melhorar. Na verdade, a fibromialgia, ela não provoca dor. Ela é uma síndrome que tem um problema de modulação de dor a nível central, onde a pessoa sente dor mais fácil, mais intensa e crônica. E se tendo mais de 3 meses de duração, você tem que começar a pensar em fibromialgia como diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico, são critérios que têm que ser seguidos. Não existe nenhum exame de laboratório, exame de imagem que vai confirmar essa doença. Então você precisa de um médico reumatologista, que é o especializado nessa doença, para você fazer o diagnóstico e o melhor tratamento. E o brasileiro, ele tem sofrido muito com essa doença, doutor? O senhor tem percebido que os casos, assim, eles têm aumentado de um tempo para cá, têm diminuído? Como é que está esse panorama? A prevalência é de 3, 4 mulheres para cada homem. Existe a possibilidade de ser de crianças, adolescentes, então não tem uma idade. Mas a idade prevalente para isso é entre 30 e 50 anos, extremamente fértil. Não, eu acho que não tem aumentado, eu acho que tem que se pensar no diagnóstico com mais frequência. A gente recebe pacientes que, apesar de ter uma dor crônica qualquer, o diagnóstico de fibromialgia é feito por um não especialista e a gente acaba ficando. Então, acho que cresceu muito o nome fibromialgia por causa disso. Ela não é mais prevalente ou incidente, ela está sendo mais pensada nisso aí, principalmente quando a dor complica. E assim, no esporte, por exemplo, o pessoal certamente que acompanha mais programação esportiva deve ouvir muito esse termo, né? No futebol a gente ouve falar muito, por exemplo, o jogador tal está com fibromialgia. Até em cima disso que o senhor falou, independente da idade, da função, de repente da profissão, todo mundo pode sofrer isso. Não é impossível um atleta ter fibromialgia. Seria mais lógico ele ter dor miofascial, que é uma outra patologia. Mas qualquer pessoa pode ter, dependendo de você ter alterações de humor. Tem sempre um gatilho emocional ou traumático que possa iniciar e que você tem uma disfunção do controle de dor, você vai desenvolver fibromialgia, mas ela é benigna, ela é uma patologia benigna, tratável, sem grandes problemas. Existem algumas pessoas, 20% das pessoas, que vão ter maior cronicidade e maior dificuldade em ter controle da doença. Mas mesmo assim, o Golden Standard, a maior evidência científica que tem para tratamento é exercício físico. Uma caminhada, um pilates, uma musculação, mas sempre sendo necessário o encaminhamento para o médico inicialmente para poder trabalhar a dor, diminuir a dor, para a pessoa poder conseguir fazer o exercício. Senão existe uma coisa chamada cinesiofobia, que é o medo de fazer exercício, porque a pessoa acha que vai sentir dor. E aí é uma coisa mais complicada. Doutor, a gente está falando aqui sobre fibromialgia, certamente muitas pessoas ligadas aqui na TV Pai Eterno conhecem alguém ou elas mesmas de repente sofrem com esse problema e o senhor falou, né, é algo assim que dá para ser conversado, dá para buscar uma melhora, mas não é algo que tem uma cura, né, algo assim que vai ser curado definitivamente. Não, fibromialgia não tem cura. Ela é controlável, como uma hipertensão, uma diabetes, e como mesmo hipertensão e diabetes, existe aqueles pacientes de maior difícil controle. Mas normalmente existe uma boa relação médico-paciente. Você consegue fazer o que o reumatologista indica, você consegue ter um bom controle da tua sintomatologia, do controle da dor. Lógico, pode evoluir em crises, como qualquer crise hipertensiva ou qualquer crise de diabetes. Mas, de modo geral, 70%, 80% dos pacientes evoluem muito bem com o tratamento. Isso aí, o importante é se tratar. Com certeza. E o reumatologista é o médico indicado para tratar a fibromialgia. A fibromialgia é considerada uma patologia reumatológica, apesar de ser dor crônica.
Muita gente procura outro especialista, confundindo de repente as doenças, os sintomas, aí vai parar, por exemplo, com um ortopedista ou com algum outro médico? Com certeza. Nós temos vários pacientes que estão sendo tratados em várias clínicas, inclusive clínicas de dor, com bloqueios, com tratamento, mas não estão tratando a doença, simplesmente o sintoma. Com respeito às outras especialidades, eles vão pensar em fibro quando não conseguem melhorar o paciente. E na grande maioria das vezes eles acabam encaminhando. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações. Pessoal do Brasil todo acompanhando aqui a TV Pai Eterno, parabéns pelo trabalho, tá? E que volte mais vezes aqui para participar conosco. Eu agradeço a atenção e obrigado pela disponibilidade. A gente que agradece ao doutor, obrigado também Alex Rodrigues por compartilharem com a gente aqui todo esse conhecimento a respeito desse problema que causa tanto sofrimento, né? Se a pessoa não estiver ali em tratamento, ela sofre muito com as dores, então as informações valem